Segundo painel, eu já começo perguntando para o diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelos planos de saúde no nosso país. De um lado, temos a crescente judicialização, como tanto falamos aqui, de outro, as fraudes identificadas no sistema de saúde suplementar. Pergunto como esse cenário impacta os custos dos planos de saúde e, principalmente, o acesso à população a esses serviços. O que pode ser feito para garantir a sustentabilidade do setor? Obrigado pelo convite. Pronto, obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado à CNN. Bom, de fato, o ministro Gilmar já bem colocou, na verdade, a gente está vivendo numa hiperjudicialização. É um problema. O fato é que nós, como agência reguladora, nós não participamos do polo passivo dessa ação, até para poder fazer uma avaliação se o que está sendo pleiteado na justiça é decorrente de um bom direito ou de um mau direito, uma boa judicialização ou uma má judicialização. Explico. Aquilo que está previsto na norma da agência, se aquilo que está sendo pleiteado está sendo garantido pela operadora, então seria um bom direito, no caso, uma boa judicialização. O contrário, se ele estiver pleiteando algo que não está previsto na nossa norma, entendemos como uma má judicialização. Então, isso, de fato, impacta todo e qualquer custo que é adicionado em decorrência de, seja fraude, seja questão da judicialização. Isso impacta, a gente vive, na verdade, é o princípio mutualista, tudo que é inserido, que é agregado a esses custos decorrentes da prestação do serviço, ela é compartilhada com todos os beneficiários do setor. O que é que a agência tem feito com relação a isso? É dentro de uma lógica de tentar reduzir a judicialização. De que forma? A gente tem uma iniciativa, uma ferramenta que é a NIP, que é a Notificação de Intermediação Preliminar, que vem ser isso. É uma ferramenta de solução de conflito que a agência, através de uma iniciativa inovadora entre as agências, a gente recepciona qualquer tipo de reclamação feita pelo beneficiário, em que a operadora tem um prazo de 5 dias para responder, se for questões assistenciais, ou 10 dias, se for questões não assistenciais. E nós temos, Márcio, uma taxa de resolutividade muito alta, ou seja, a cada 10 reclamações, 8 são resolvidas, ou seja, acaba reduzindo ainda mais essa questão da judicialização. E a agência vem fazendo, obviamente, a gente tem um programa de parceiros da cidadania, que, obviamente, a gente faz um acordo de cooperação junto com os órgãos de defesa do consumidor, junto aos tribunais de justiça, junto ao Conselho Nacional de Justiça, exatamente para fazer uma transmissão, ou seja, um compartilhamento daquilo que a regulação setorial faz, para que haja uma qualificação quando houver uma medida na justiça, para que a gente possa enfrentar. Então, a agência tem feito hoje um trabalho junto ao Conselho Nacional de Justiça, que é exatamente tentar criar um NatJus, como o ministro bem colocou, é tentar criar um NatJus, que é um núcleo que elabora pareceres para subsidiar os magistrados na saúde pública. A gente está tentando fazer isso aqui, já tem esse acordo, já está perto de ser assinado, e a ideia é fazer um NatJus na saúde suplementar, para também subsidiar os magistrados quando tratasse de ação relacionadas à saúde suplementar. Então, eu acho que isso é uma iniciativa importante. Com relação às fraudes, obviamente, a gente tem uma preocupação tremenda, porque, obviamente, a gente tem a preocupação de não ser, na verdade, um facilitador dessa situação, porque esse mesmo instrumento que hoje você faz uma intermediação para resolver um problema, ela muitas vezes pode ser utilizada para que você pressione uma operadora a fornecer um determinado medicamento, e essa é a nossa preocupação. Mas o fato é que nós, como agência reguladora, nós não temos competência para combater a fraude, porque aí sim precisa ser na ponta, e a competência para tanto são os órgãos, seja o poder público, na verdade a polícia, o Ministério Público, e a agência, obviamente, vai acompanhando. Se a operadora nos trouxer essas informações, aí sim a gente toma medida no sentido de evitar qualquer tipo de prosseguimento de processo contra aquela operadora. Doutor Calil? Como você vê, Paulo, o fortalecimento do atendimento à população? Porque, da mesma maneira que o SUS, quer dizer, quando ele foi criado, né, na Constituição, a população era mais jovem, medicina de menor tecnologia, hoje a população envelhecida, né, o que é ótimo, uma medicina de mais tecnologia. Como que a agência pode fortalecer o atendimento a esses pacientes? Porque fica mais difícil, mais caro para as operadoras, evidentemente, custo, né?
E a população vai envelhecendo, medicina de alta tecnologia. Como que a agência vê e como a agência pode fortalecer, obviamente, sem prejudicar as operadoras, evidentemente, que é um papel fundamental, né, mas fortalecendo o atendimento ao paciente? Doutor Roberto, esse de fato é um desafio que nós temos, não é uma característica apenas do Brasil, é do mundo, exatamente o envelhecimento da população, se você for olhar... Mas complementando, desculpa, no mundo tem a mesma situação. Tem a mesma situação, essa questão é... No Brasil... Posso complementar? Desculpa. Não. Rapidamente, claro. Até elogiando as operadoras e a sua agência. Sabe, tem uma assistente minha, aqui muitas vezes você vai pedir um exame, então tem que ter autorização do convênio, depende da complexidade do exame, né? Por exemplo, na minha área, uma tomografia das coronárias, coisas mais sofisticadas, os convênios muitas vezes demoram para autorizar, sempre tem essas, precisa daquelas do token, né, agora, para autorizar, o que incomoda muito o médico, falando assim, no bom sentido e no mau sentido, incomoda. Mas tá bom, então a gente fica resmungando o médico. Poxa, o convênio não autorizou sua internação, não autorizou o exame, não autorizou isso, quer dizer, claro, um médico de consultório que nem eu, a gente quer resolver o problema do paciente o mais rápido possível e muitas vezes a gente fica, desculpe o termo, resmungando das operadoras. Bom, uma assistente minha, ela trabalhou comigo muitos anos, cardiologista, por questões pessoais, o marido foi transferido para Dubai e ela teve que mudar para Dubai. E ela fez o registro e começou a exercer medicina em Dubai. 3 anos depois ela volta agora. Porque você vê, Dubai é um país milionário, rico, você pode pedir 15 tomografias, 10 ressonâncias, 200 ecos por dia, não tem problema nenhum. Como é que é lá? Tocalil não é assim. Eu fiz consultório para pedir um ecocardiograma, que é um simples ultrassom do coração, que, aliás, nenhum convênio tem nenhum problema em autorizar na hora. Você passa por uma triagem, 1000 justificativas para simplesmente um ecocardiograma. Estamos falando em Dubai. É um país bilionário. Então, quer dizer, isso estou até elogiando o sistema de saúde das operadoras do país, que dentro do possível e tal. Então, esse é um problema, como eu te falei, no mundo inteiro, mas lá do outro lado do planeta, que eles não autorizam nenhum eletrocardiograma sem 1000 relatórios, e isso é um problema. Quer dizer, o atendimento é infinitamente pior das operadoras lá do que no nosso Brasil. Doutor Calil, desculpa, eu acho que mais importante que ouvir a agência nacional, e é fundamental, mas eu queria passar a palavra logo para o plano de saúde. Para 1000. O senhor viu que o doutor Calil resmungou. Quando o doutor Calil resmunga, não é bom. Não, e complementando já para falar para o Alberto, que eu chamo de Sim, Beto, sim. eu chamo de Beto, né, que é meu amigo íntimo. Roberto, vocês assumiram a 1000 há 8 meses atrás. Sabemos o desafio que vocês têm. Como é que vocês estão conseguindo, diante dessa situação do país, quer dizer, complementando o SUS, saída suplementar, as dificuldades, já falamos do envelhecimento da população, como vocês estão conseguindo, nesses 8 meses, né, ajustar aí a situação de um grupo que claramente estava em dificuldades, é o que se sabe estava em dificuldades? Bom, boa noite, queria agradecer o convite. Obrigado. Para a gente foi muito importante. Eu queria contextualizar um pouco o momento da 1000. Depois de 12 anos de um grupo gigante, talvez um dos maiores do mundo, de seguro saúde, no Brasil eles perderam 7 bilhões de dólares em 12 anos. E eu já tenho mais ou menos 40 anos nesse segmento. E eu já vi esse filme antes com outras multinacionais que entraram no setor de saúde. Quando o Júnior, na pessoa física dele, resolveu comprar 1000, realmente deu um certo receio, porque... Júnior Seripieri. Júnior Seripieri. Mas qual não é a grata surpresa e orgulho de nós, brasileiros, que de 8 a 9 meses depois, a empresa já está no azul. Isso, para a gente, é muito motivo de orgulho. As nossas campanhas, vocês devem estar vendo aí na mídia, todas elas frisam muito o orgulho de ser brasileiro. A plataforma da 1000 era muito grande, porém tinha muita ineficiência, e a gente está investindo muito na nossa rede própria, desativando alguns investimentos que não faziam sentido,
E, para quem não conhece, a AMIL tem 33 mil colaboradores, tem em torno de 31 hospitais, e na nossa parceria estratégica que a gente fez recentemente, dentro desses 8 meses, que a gente está esperando a aprovação do CAD, vai transformar a AMIL na segunda maior rede de hospitais do Brasil. Então, a gente acredita no Brasil, esse é o nosso desafio, e a vontade do Júnior, que ele passa para a companhia inteira, é aumentar o acesso da população ao plano de saúde. É inadmissível quem está há muito tempo nesse segmento ficar ali em 50 milhões de vidas, um pouco mais, um pouco menos, quando a gente pode ajudar o país crescendo, as pessoas tendo poder aquisitivo de comprar o plano de saúde, que essa é a grande dificuldade que eu vejo hoje, como vocês falaram. E sabendo se adaptar o plano de saúde, sabendo enxergar essa mudança demográfica da nossa população, que o Dr. Calil também colocou, o envelhecimento da população torna os serviços muitas vezes mais caros. A AMIL está disposta a receber também esse público de mais idade? Sim, até porque a gente não pode, por lei, fazer seleção de risco. Na prática, o que a gente... Não, quando eu digo quer, eu digo no sentido de pode receber essas pessoas? Pode e deve. Na verdade, o que a gente quer é aumentar o acesso da população de novo ao plano. Agora, para isso, tem vários desafios que vocês falaram aqui hoje. A judicialização é muito grande. Você tem um problema desses remédios novos que o ministro falou, eu quase caí duro aí, porque esse eu não conhecia, de 3 milhões de dólares. Quer dizer, você imagina uma operadora, só para vocês pensarem, imagina uma operadora pequena, que não tem a escala de uma AMIL, numa cidade do interior, com 4, 5 mil usuários, receber uma liminar mandando cobrir um remédio desse. Ele vai entregar a chave da operadora, porque ele não tem como custear isso. Então, a medicina é importante por um custo que o cidadão possa pagar. Esse é o nosso desafio. Combater a fraude, que também, quando eu vi o senhor falando, Calil, às vezes, das operadoras, de uma forma melhor, serem um pouco lentas nas liberações, é porque a fraude é abusiva nesse setor. Entendeu? Então, a gente tem que controlar isso, porque nós somos pagos pelos usuários para ajudar a controlar isso. Alberto Bolos trouxe mais uma vez o caso que o Dr. Gilmar, ministro Gilmar, trouxe aqui no primeiro painel do medicamento de 3 milhões de dólares e como a briga na justiça envolve não apenas o custo, mas envolve também crianças, a saúde de crianças. O caso aqui é de uma criança. E aí a pergunta fatalmente leva para o Daniel Pereira, que é o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque a gente sabe que esses novos medicamentos, esses novos tratamentos, muitas vezes surgem e a Anvisa é que tem que dar o aval de dizer se eles vão funcionar ou não, se eles podem ser aplicados ou não no nosso país. É um tema delicado e vocês buscam muitas vezes inspiração ou pelo menos conversas com outras agências lá fora para ver como elas lidam com isso, né? Existe um padrão para receber um novo medicamento, um novo tratamento e decidir se ele funciona ou não, se ele pode ser aplicado até por um sistema público de saúde. Daniel, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos e todas. Cumprimento ao Dr. Calil pelo convite aqui no evento, cumprimento a CNN também, meus colegas de mesa, presidente Paulo, Alberto, diretor Gordon e a todos que nos assistem. Bem, inicialmente, antes de responder a sua pergunta, Márcio, eu acho que a gente tem que exaltar também as fortalezas do nosso sistema de saúde, né? Eu costumo sempre dizer isso, né, que nós temos um sistema de saúde hoje que ele é totalmente financiado com cerca de 10% do nosso PIB, do PIB brasileiro, que hoje gira em torno de 1 trilhão de dólares, né, 5 trilhões de reais. Recentemente, eu estava num evento internacional discutindo com os americanos, enfim, o sistema de saúde deles. O sistema de saúde americano, no sistema de saúde americano, eles gastam 20% do PIB dos Estados Unidos para financiar o sistema deles, um PIB de 25 trilhões de dólares. Né? Então, eu tenho certeza que essa diferença financeira ela seria muito bem-vinda para o nosso sistema como um todo, tanto o sistema único de saúde, como o sistema complementar, como o sistema suplementar. E a gente faz muito, tanto é que a nossa expectativa de vida é igual à dos americanos e a nossa população é muito semelhante. Então, a gente entrega muito com muito pouco, todo o sistema, seja público, seja privado, seja suplementar, seja indústria, seja
os serviços de saúde. Então, exaltar esse sistema é importante. E, nesse contexto, um dos maiores ativos que a gente tem nesse sistema é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Por que eu digo isso? A Anvisa ela é e participa, como membro fundadora, dos principais fóruns de convergência internacional, tanto de medicamentos como de produtos para a saúde. Né, nós discutimos de igual para igual com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com a China, com os Estados Unidos, com direito a voto, da mesma forma, com todos esses países e com o mesmo padrão regulatório sanitário que esses países. Né? Então, a agência é um verdadeiro ativo e a gente, é claro que a gente se socorre desses grupos muito para harmonizar nossas regras com o que a gente tem no cenário internacional. Né? Então, cada vez mais nós temos novos produtos inovadores que estão chegando no Brasil, estão chegando no mundo com uma dificuldade muito grande, até mesmo de análise, de desenvolvimento, e a gente tem o apoio desses grupos, que a Anvisa é membro fundador e faz parte, o que nos ajuda bastante. Mas o mais importante que isso, Márcio, é a gente manter um bom ambiente regulatório de inovação no país. Né? Então, para a gente ter um bom ambiente regulatório de inovação no país, algumas medidas são fundamentais. A primeira delas é a previsibilidade jurídica das normas da agência. A gente tem um rigor muito grande na elaboração de normas da Anvisa, para que essas normas elas possam trazer para o setor exatamente a nossa forma de analisar e o que a gente vai analisar em relação a cada produto. Quando o desenvolvedor, desde o início, sabe o que o órgão sanitário vai exigir no seu registro, ele já tem ali, no seu desenvolvimento, ele já consegue trazer produtos com mais seriedade, com mais rapidez. A segunda, e não menos importante também, é você ter uma estrutura capaz de lidar com esses desafios, uma estrutura com servidores, né, com o número de servidores adequados, uma estrutura com financiamento adequado, justamente para dar essa resposta à sociedade e trazer uma análise cada vez maior. A terceira é uma postura colaborativa da agência. A agência, nesses últimos anos, ela não tem mais uma postura de Estado juiz, de Estado cidadão, mas uma agência muito mais colaborativa, de igual para igual, com os demandantes de registro. Exemplo disso são nossos 2 últimos editais que nós soltamos, tanto na área de medicamento, de produtos para a saúde, que a gente criou a figura do aconselhamento regulatório. O que é o aconselhamento regulatório? É aquele produto que é tão inovador, que aquele detentor do registro, quando ele solicita o registro na Anvisa, a agência, desde o começo, ela caminha lado a lado com aquele solicitante. Então, ela vem explicando, faz uma reunião, fala, esse documento aqui é o melhor para aprovar esse tipo de teste, esse caminho aqui de pesquisa clínica é o melhor para você trazer esse produto. Então, a agência ela sai do patamar de Estado e ela entra no patamar de igual para igual, de colaboração com o detentor de registro, justamente com a finalidade da gente trazer cada vez mais celeridade para essas aprovações. E não poderia ser diferente também, e não menos importante, é a visão de proatividade econômica que a agência tem que ter em relação a esses produtos. Né? Foi muito bem falado aqui sobre o Alberto, todos os atores do sistema de saúde, eles devem se debruçar sobre a sustentabilidade econômica do sistema. Então, em todas as nossas priorizações, em todas as nossas medidas de estímulo a novos produtos, nós temos que incluir produtos que tragam um benefício econômico para o sistema. Então, recentemente, o nosso edital, por exemplo, de produtos para a saúde, ele trouxe isso como exigência. A gente vai priorizar um registro inovador, a gente vai caminhar desde o início, mas esse produto para a saúde aqui ele tem que ser mais custo-efetivo para o sistema como um todo. Mas até porque, e desculpa te cortar, até porque se é apresentado um novo medicamento, um novo tratamento, foi fruto de pesquisa, foi fruto de investimento das empresas. E aí deixa eu passar a palavra um pouco para o José Gordon, que é diretor de Desenvolvimento Produtivo e Inovação do BNDES. O senhor falou recentemente, o setor de saúde vem aparecendo como na segunda colocação entre os setores da economia que mais acessam, mais buscam dinheiro no BNDES. Primeiro, se isso surpreende o senhor, em que área isso é utilizado, mas principalmente essas demandas são atendidas pelo BNDES, esse dinheiro está chegando às empresas de forma geral de saúde e que precisam fazer novos medicamentos, novos tratamentos, até para a gente ter a solução desses problemas tão bem levantados aqui. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite pela CNN. Por favor. E o que a gente tem visto no BNDES é exatamente isso que você colocou, né? Uma grande demanda do setor de saúde para o financiamento do BNDES. Isso é fruto de uma política industrial, como colocado aqui pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é a NIB, pela volta do Ministério da Saúde a operar e olhar a saúde, né, comandada pela ministra Anísia, e a volta do BNDES a apoiar o setor industrial.
O BNDES está de volta a apoiar o setor industrial, olhando o setor industrial, as demandas, as necessidades, e não só isso, com instrumentos corretos para apoiar o setor industrial. Se eu vou ter que apoiar a inovação, se eu tenho que apoiar o desenvolvimento tecnológico, não adianta eu apoiar e falar para ele, vem cá pegar uma taxa cara, você tem que pagar caro para você correr um risco. Então, o Congresso Nacional, de forma correta, criou uma taxa barata para o BNDES apoiar a atividade de inovação, e o setor que mais tem demandado no BNDES é o setor de saúde, mais especificamente fármacos e biofármacos. Esse ano é o ano recorde do BNDES, da história de todo o BNDES, de apoio ao setor de fármacos e biofármacos, é o recorde do apoio ao setor de saúde, e grande maioria desses projetos, do que a gente está financiando, é para a inovação tecnológica. Um setor que veio crescendo, veio copiando, veio na área em genéricos, e hoje nós temos um setor de fármacos e biofármacos inovador. Desenvolve tecnologia no Brasil, que a gente viveu a pandemia, aqui foi falado várias vezes, a dependência que a gente tinha de IFA internacional, as empresas investindo em produzir IFA no Brasil, né, que é um insumo básico. Então, a gente vê um movimento muito grande do setor de saúde de se fortalecer no Brasil, de ter uma base cada vez mais competitiva. Em vez deles irem desenvolver tecnologia lá fora do país, estão desenvolvendo aqui tecnologia nacional, gerando emprego, gerando renda. E esse é o papel do BNDES. O papel do BNDES é exatamente financiar essas empresas. Todas que têm vindo no BNDES têm sido apoiadas pelo BNDES, conjunto variado de empresas, para que a gente possa realmente fortalecê-las e tê-las mais fortes. Mas tem outros instrumentos também que o BNDES tem feito. O BNDES agora vai lançar recentemente um fundo para investir em startups do setor. Atualmente o ecossistema do setor está maduro, então o que a gente chama de deep techs de saúde, né? Empresas de alta complexidade tecnológica de saúde. Nós vamos investir nessas startups em parcerias com as grandes empresas. Isso vai ser lançado logo mais. O BNDES também lançou um programa chamado Fornecedores SUS, que conecta com a demanda do SUS para máquinas e equipamentos. O Brasil tem, né, uma complexidade razoável no setor de máquinas e equipamentos, na indústria de máquinas e equipamentos, mas a gente precisava criar uma linha mais rápida, mais ágil, menos burocratizada para quem vende para o SUS. Então, a gente criou uma linha super rápida, ágil, e que basta apenas eles comprovarem que venderam para o SUS, que tem automaticamente quitação obrigatória, não precisa ficar provando que usou, como não usou. É o que a gente chama de capital de giro qualificado. Vendeu para o SUS, automaticamente financiamento aprovado, quitado, rápido, que é super importante. E, por último, para encerrar, a partir do ano que vem, o governo federal, o governo do presidente Lula, lançou o Fundo, né, de Infraestrutura Social, que é um fundo de 10 bilhões de reais e que o foco principal é saúde, infraestrutura de saúde, hospitais, e isso é um grande foco importante, porque a gente precisa ampliar isso no país. Boulos, você vê o cenário tão positivo assim, não questionando, por favor, o Gordon, mas você vê esse cenário tão positivo assim, o que mais pode ser feito para dar a sustentabilidade para os planos, sempre pensando nos pacientes, nos clientes? Olha, eu acho que primeiro, independente do apoio financeiro do BNDES, nós temos de verdade um excesso de regulação, com todo respeito ao meu colega aqui da ANS. A cada dia sai uma exigência nova e as operadoras têm grande dificuldade de cumpri-las. Você soma isso à judicialização, fica muito difícil, nós não temos previsibilidade. Foi isso que fez com que a UHG fosse embora do Brasil e foi isso que fez com que outras multinacionais da área de saúde fossem embora. A falta de previsibilidade. O que eu acho fantástico hoje, nessa noite, é ver vários players do mercado cientes do problema e tentando uma solução. Se você pegar o balanço das operadoras de saúde e tirar a receita financeira, o resultado operacional de quase todas é negativo. Quase. E isso não pode funcionar assim. A gente não pode viver em cima de uma aplicação de reserva no mercado financeiro. O grande desafio das operadoras não adianta só enxugar custo, combater fraude, tem coisa que não está sob o nosso controle. Não adianta colocar dinheiro bom onde você não vai ter essa previsibilidade. A gente acredita, mas você disse que a Amil foi para o azul. Foi com um plano de ação muito duro, mas isso não vai se repetir todo ano. Esse é o grande desafio nosso e acredito que das operadoras, porque a gente quer vender por um custo que o consumidor consiga pagar. Se você observar, todo mundo aqui nessa sala tem plano de saúde, mas tem uma população enorme do lado de fora que não consegue comprar. O que a gente quer é tentar, de alguma forma, baratear o produto para aumentar a escala.
Doutor Calil, um dia a gente vai conseguir acabar com essa briga. Briga entre aspas, pelo amor de Deus. O plano reclamando da regulação, a Agência Nacional de Saúde dizendo que tem que regular até para a segurança das pessoas. Como é que a gente soluciona isso? Não, não tem solução. Não vai chegar um dia que tem solução. Porque, obviamente, o que obviamente, a via final é o benefício ao paciente. Mas é muito difícil, pelo que a gente vê no dia a dia, né? Veja, sempre vai ter discussão, sempre vai ter prós e contras. As agências, por exemplo, a Anvisa, para aprovar novas medicações, novos estudos, nova tecnologia. Claro que a celeridade é muito importante para isso, mas esbarra. Então, você tem financiamento de um estudo, você tem o estudo, financiamento, mas aí você esbarra na Anvisa por critérios técnicos e atrasa, obviamente, o início desse estudo. Isso a gente vê uma certa rotina. Eu venho de uma instituição que é pura pesquisa, que é o INCOR, por exemplo. Mas, obviamente, a Anvisa tem os critérios técnicos e, digo, é um órgão que extremamente sério, extremamente rigoroso na liberação de medicações e procedimentos. Então, financiamento é um problema. Então, nós temos financiamento, depois tem que esbarrar na técnica da Anvisa, e que tem que fazer isso mesmo, né? E eu elogio sempre quando eu falo em Anvisa, e a Agência Nacional de Saúde, em relação aos planos, às operadoras, é um problema que sempre vai ter essa discussão. Quer dizer, nunca vai ter um consenso, porque, obviamente, tem que ter uma regulação. Obviamente, as operadoras elas lutam pela sobrevivência, inclusive, né? Porque, senão, elas fecham as portas. Então, a sua pergunta, haverá um dia que há um consenso? Não, esse dia não vai chegar, mas, obviamente, as conversas, que é o que nós estamos fazendo hoje, claro, é extremamente importante. Essa é a palavra. A CNN Talk Saúde, discutindo justiça, discutindo operadoras, Anvisa, Agência Nacional de Saúde, né, e outros assuntos. E, obviamente, essas discussões elas vão parar hoje. As pessoas vão continuar discutindo esses temas. Essa é a palavra, conversa. E como o ministro Gilmar também defende, conciliação. Sentar, conversar e chegar no mínimo denominador comum. Eu agradeço Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS, Alberto Boulos, conselheiro da AMIL, José Gordon, diretor de desenvolvimento do BNDES, Daniel Pereira, diretor da Anvisa. Muito obrigado. Obrigado mesmo.